Rotas e Ritmos, mais um. Edição hoje, Rio de Janeiro, nesse calor, hein, Mari? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Boa tarde para a galera que está acompanhando a live. É muito bom viajar, né? A gente vai fazendo amigos. Muito, muito bom. E hoje com as redes sociais fica fácil de se comunicar. De manter esse contato, graças a Deus. Ajuda. Beleza, Maria, aí, como é que passou o feriado ontem? Feriado ontem eu tirei para descansar. Eu ia assistir alguns shows que tiveram ali na Praça da República, em São Paulo, mas acabou batendo uma preguicinha, eu acabei ficando em casa mesmo. Sobre o Rio de Janeiro. O Rio continua lindo? Acredito que sim, já faz vai fazer 3 anos que eu fui para lá. Eu fui passar o Réveillon de 2016 para 2017, né? Fui dia 27, voltei no dia 2. Fiquei lá 6 dias, na verdade. E foi uma viagem muito gostosa. Fui com uma amiga daqui de São Paulo também. A gente foi de avião e voltamos de ônibus. Por conta do valor da passagem, a gente conseguiu um valor bem barato para ir. Pagamos R$100 na passagem de avião, de Guarulhos para... Quanto? R$100. R$100? R$100, de Guarulhos, mas era só ida. Pro Galeão, né? Isso. E aí a volta, a gente voltou de ônibus, pagamos R$100 na passagem de ônibus. Ou seja, a gente pagou o mesmo valor para ir de avião que a gente pagou para voltar de ônibus, porque para voltar estava muito caro. É sempre assim, eu não sei porquê. Para sair do Rio é sempre mais caro. Né? Então... E gasta-se mais tempo em ir para o aeroporto do que a própria viagem, né? Sim, porque foi 50 minutos a viagem de avião, foi 50 minutos. Aí para voltar de ônibus foram mais de 6 horas, aí já foi um pouquinho mais cansativo, né? Mas a viagem de avião é 50 minutinhos, é bem rápido. Então, realmente demora mais para chegar. Da minha casa, que é bem longe do aeroporto, demora bem mais para chegar no aeroporto do que a viagem de avião. E no avião, o que serviu lá? Um café, um suquinho? Olha, eu nem lembro se teve algum lanchinho nessa viagem, sinceramente. Porque por R$100... Eu acho que nem teve lanchinho. Não. Foi a primeira vez que eu andei num avião que tinha só 2 lugares. A maioria das vezes é sempre 3 lugares, né? Esse daí era só de 2 lugares mesmo, era um avião menor, enfim. Mas foi uma viagem tranquila. Bom, Mari, então comenta mais aí sobre o Rio de Janeiro. Então, você chegou no Rio e já foi para onde? A gente chegou numa terça-feira e já fomos conhecer o Museu do Amanhã, que inclusive às terça-feiras a entrada é gratuita. A dica é chegar cedo porque a gente encarou muita fila. E já era, assim, depois do almoço. Então, não sei, de repente mais cedo pode ser que não tenha tanta fila. E a questão da época do ano também, né? Porque final de ano, assim, sempre tem esses atrativos turísticos, sempre vai ter fila mesmo, né? Não tem muito jeito. Mas se conseguir chegar cedo, melhor. Então, Museu do Amanhã é um passeio super válido, né? Fácil acesso, fácil de chegar. Uma coisa interessante do Rio de Janeiro também é que a gente gastou muito pouco com transporte lá. Era muito fácil. De onde a gente se hospedou, a gente ia caminhando até o metrô e aí a gente ia para as praias de metrô. Às vezes, quando precisava pegar Uber também, o deslocamento não era tão longe. Então, a gente não gastou muito com transporte. Foi bem tranquilo essa parte. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que foi no Museu do Amanhã. Isso. Essa é uma foto do museu, não? Isso, De dentro do museu? De dentro do museu. É aquele que parece uma nave? Isso, esse mesmo. Tem uma foto dele também por fora. Uma vista bem bonita. Essa foto aí, ó. É do Museu do Amanhã. Essa aqui? A outra que eu tô de vermelho também. Tá. Que ele tá no fundo. Calma aí. Essa aqui... Essa daí é na escadaria. Tá. Essa daí que eu tô de chapéu, o museu tá no fundo. Legal. É bem futurista mesmo, né? Bem onde foi as Olimpíadas, né? Isso, tem ali escrito Cidade Olímpica. Isso. Maravilha. E aí tem vídeos que ficam passando. No dia que a gente foi, tinha um vídeo sobre sustentabilidade, conscientizando as pessoas para a questão do meio ambiente. Era um vídeo bem interessante que estava rodando também, mas tem muita coisa lá dentro para se fazer lá dentro. E você foi no Cristo Redentor também? Fui também. O Cristo, para ser sincera, foi um passeio um pouquinho decepcionante. Por quê?
Porque ele não é tão grande quanto eu imaginava. Tem uma foto que eu tirei dele de costas. E aí eu acho que por essa foto dá pra ter uma noção de que ele não é tão grande. Né? Então, acho que são 30 metros. Nem sei, não me recordo quanto tem de altura. Mas eu imaginava, pelas imagens que eu via de televisão, imagens aéreas, eu imaginava que o Cristo era muito maior, né? E o espaço que tem lá em cima para as pessoas é um espaço muito pequeno. E estava muito cheio o dia que eu fui. Então, para você conseguir fazer uma foto bacana, é muito difícil. E a gente também demorou muito para conseguir chegar lá, porque tinha muita fila. Para você chegar lá, você vai para uma praça, pega um ônibus, depois são os ônibus que são autorizados a entrar lá nesse espaço. E aí, enfim, você encara muita fila, tava muito sol no dia que a gente foi. A gente deu sorte de ter uma vista bacana, tava limpo o tempo, então a gente conseguiu ter uma boa visibilidade, mas eu acabei me decepcionando um pouquinho com a questão de estar muito cheio, aí você nem se sente assim com vontade de ficar muito tempo. O espaço é pequeno, né? O espaço é apertado, você fica naquela obrigação de eu tenho que dar uma olhadinha, tirar uma foto e sair, sabe? Você não curte o lugar, assim. Eu não gostei muito, pra ser sincera. Eu gostei muito, foi do passeio do bondinho. Como eu gosto de construções, né? De coisas, né, grandes, espetaculares, né? Obras, prédios, pontes, coisas enormes e tal. Eu fui em Brasília, naquela torre, né? Que tem 80 metros. E conversando com um cara lá, o cara me falou, a torre da França, né, de Paris, tem 300 metros. Falei, caraca, essa torre de Brasília já é grande. Tem 80, você já estava achando grande? 300, então? A Torre Eiffel de Paris tem 300 metros. E o Cristo Redentor tem 30 metros. Né? Me parece que são 30 metros apenas. Mas assim, é uma obra belíssima, né? Sim, é belíssima. É que assim, às vezes a gente cria expectativa, né? E aí a realidade às vezes acaba não atingindo aquela expectativa. Eu acho que é um passeio que tem que ser feito. Se for no Rio de Janeiro, tem que ir no Cristo. Eu acho que é um passeio que deve fazer, mas não crie tanta expectativa, porque senão pode se frustrar, como eu Quanto ao tamanho, né? Quanto ao tamanho, e é aquela questão também, né? A época que eu fui estava muito lotado, muito calor, então aí às vezes a gente também fica mal-humorado e acaba né? E acaba dando uma nota menor para a coisa em si, né? Mas é algo para se pensar, né? Mas quando é muito chegar bonito, ali na praça, ver que tá muito longas filas, nem perde tempo. Vai fazer outro passeio, né? E deixa o Cristo para outro dia. Pelas imagens de helicóptero, realmente parece que ele é maior, né? Sim. Dá para entrar também, né? Por trás tem ali uma portinha onde você entra e vê ele por dentro, assim, uma parte só que o público tem acesso, né? Mas tem ali por trás uma portinha assim que dá para entrar lá também. O legal seria se pudesse subir nele, né? Que nem o Renato Aragão fez. Isso, aí acho que eu ia ficar mais aí a animada. emoção seria maior, né? Isso. O Renato Aragão subiu, né? Ficou lá no braço dele, né? Isso, e a visão de helicóptero ficou muito da hora mesmo. Diz então, Mari, qual lugar que você foi mais lá no Rio? Tem uma foto aqui de uma praça, onde que é? Isso, é do Teatro Municipal. Inclusive, não, aqui de São Paulo não, né? Lá no Rio de Janeiro. Lá também tem Teatro Municipal. Parece, hein? Inclusive, esse passeio foi no último dia que a gente estava lá. Ali, acho que ainda existe esse esquema. Tem alguns guias que eles oferecem visita guiada pelo centro da cidade. E aí tem guias que falam espanhol, inglês e português. A gente ficou com uma guia que ela separou um grupo de pessoas que só falavam português. E aí a gente foi até a escadaria da Lapa com ela. Então essa foto aí da escadaria da Lapa foi no mesmo dia. E aí você contribui com o quanto você acha que deve. Não tem um valor fixo para você pagar. Eles fazem isso voluntariamente, você paga o valor que você puder, né, que você quiser. E essa visita guiada, ela vai parando em frente aos lugares e vai explicando sobre a história, né, alguns prédios. É que como já faz 3 anos, eu não lembro mais nada, entendeu? Mas foi bem interessante o passeio.
Foi uma forma gostosa assim, de conhecer a cidade, né? Conhecer e sabendo um pouquinho mais da história. Legal. Silvana Santos também está na live. Olá, Silvana Santos. Boa tarde para você. Pessoal, compartilhe aí o nosso live, participe, joga aí a programação live, né, para os seus amigos do Facebook também. Mostra para eles que a Rádio The Wall existe e que você está também assistindo aí o Rotas e Ritmos com Mari Chaves. Ô Mari, conta pra mim isso aqui, meu. E aí, você tá grávida mesmo? Não, isso é uma brincadeira, porque essa escadaria ali é a escadaria Celaron. Inclusive, ela foi decorada por um chileno, Jorge Celaron. E aí eu vi essa imagem aí desse azulejo e eu quis fazer a pose de grávida também, enfim, né? Brincando que eu adoro tirar essas fotos assim mais descontraídas. Você já pensou se você está brincando e realmente você está? Não, sem chance, sem possibilidade nenhuma. Tá bom. Mais alguma coisa, Mari, sobre a viagem do Rio? Sim, eu sempre gosto de falar um pouquinho de valores, né? Porque o intuito do programa também é mostrar para as pessoas que a gente pode viajar sendo pobre. Né? Não é porque eu faço todas essas viagens que eu tenho muito dinheiro, né? E as pessoas brincam muito. Nossa, você está sempre viajando e tal. Não, é uma questão de você saber economizar também quando você viaja, você pesquisar as coisas, pesquisar passagem, pesquisar hospedagem. Aproveitar as promoções. A hospedagem, como eu fui com essa amiga, a gente dividiu o quarto, ficou 300 e pouco para cada uma, foram 6 noites que a gente dormiu, é cobrado por noite pelo site. Eu vou até falar o nome do site. Pode falar. O Airbnb. Né? A maioria das vezes que eu viajo, que eu me hospedo, ou é acampamento ou é pelo Airbnb. Eu gosto bastante. É seguro, sim. Né? É pelo Airbnb que a gente se hospedou e a gente gastou aí, em média 300 e pouco cada uma com a hospedagem. A passagem ficou em torno de 200, que foi a passagem de avião 100, mais 100 para voltar de ônibus. E lá eu com alimentação, com translado, enfim, ônibus, Uber, mais os passeios, tudo, ficou em mais ou menos R$400. Ou seja, todos esses dias a viagem total não ultrapassou R$1.000. O valor total gasto nessa viagem do dia 27, é claro que foi em 2016, os preços agora, algumas coisas já podem estar diferentes, né? Foi de 27 de dezembro de 2016, voltei no dia 2 de janeiro de 2017. Foi o melhor Réveillon da minha vida. Réveillon em Copacabana vale muito a pena. Recomendo. Tô pensando em voltar para lá esse ano, para passar o Réveillon lá de novo. Então foi muito gostoso, valeu muito a pena e nem gastei tanto assim, né? Você vê R$1.000. 6 dias. Esses 6 dias, né? No Réveillon ainda, né? R$1.000 no Rio de Janeiro. Exato. E aí hoje eu chequei o valor atual do bondinho, o valor subiu bastante no bondinho, mas no Cristo Redentor continua o mesmo preço, que é de R$74 em alta temporada. Eu acho, se eu não me engano, no Cristo tem que ser inteira mesmo. Eu lembro que na época eu era estudante ainda e tive que pagar inteira, não tem meia entrada. No bondinho tem meia entrada para estudante, então eu consegui na época. Na época estava bem mais barato, meia entrada acho que foi 30 e pouquinhos reais. Agora tá 116. Eu entrei hoje para ver, tá 116 a passagem pro bondinho, mas vale muito a pena. Eu gostei muito mais de ter ido no bondinho do Pão de Açúcar do que no Cristo. Ok, Edna Jusco. Olá, Edna, boa tarde. Nivaldo, lá de Londrina. Olá, Nivaldo, boa tarde. Todo o pessoal aí de Londrina. Nivaldo, Londrina. Também está na live com a gente. Silvânia Santos, Hélio dos Santos também. Angélica Castro, do interior de São Paulo, de Guaíra, São Paulo. O Wellington Amaral também está aqui participando. E ainda a americana Patrícia Labarde, lá nos Estados Unidos, em Western Lake, uma pequena cidade de Nova York. Também a Jaqueline Esteves Tostes, a Maria Moura, galera que está aí na nossa live. A Patrícia Maria também. Olá, Patrícia Maria. Patrícia Maria parece que ela é motociclista também, viu? Legal, um abraço para você, Patrícia. E, Mari, em relação à violência no Rio, você viu alguma coisa? Ficou assustada com alguma coisa quando chegou no Rio de Janeiro? Eu acho que sempre a gente tem que tomar cuidado, mas eu não tive nenhuma experiência ruim, nenhum susto, nenhuma bala perdida, nada. Inclusive, eu até dei bobeira, eu corri risco, porque o dia que eu fui no bondinho, eu fui sozinha, porque a minha amiga queria praia de novo e eu já queria fazer outra coisa. Aí a gente combinou nesse dia
cada uma fazer seu próprio rolê, né? E aí ela foi pra praia de Copacabana, que a gente já tinha ido no segundo dia, e eu fui lá fazer o passeio do bondinho, adorei. Esse passeio foi o que eu mais gostei no Rio de Janeiro, porque eu senti assim que eu podia ficar ali o tempo que eu quisesse. Foi bem diferente do Cristo. Então tinha mais espaço, não tinha tanta fila, o clima estava mais gostoso no dia também. A vista é muito bonita, mais bonita até do que a vista do Cristo. Então eu adorei o passeio do bondinho. Quando eu voltei, e aí quando eu desci, tem a Praia Vermelha, que é uma praia de areia bem mais grossa. E tinha muita gente na água, de noite já, e muita gente na água. Os cariocas, eles entram na água até tarde da noite mesmo. Porque ela é quente, né? Isso, já era acho que quase 8 da noite, e uma galera na água e tal. E aí eu caminhei um pouco nessa praia, depois fui pegar um ônibus, e aí eram 2 ônibus para chegar até o bairro Tijuca, que era o bairro onde a gente estava hospedada. Nós estávamos hospedadas. E nessa que eu desci do primeiro ônibus, eu desci no ponto errado. E aí eu ainda caminhei um pouco para chegar até o outro ponto. O lugar era meio assim, não tinha muito policiamento, sabe? Não tinha que passar por debaixo de um túnel. Aí eu pensei, eu falei, eu sou muito louca, né? Eu devia ter chamado um Uber, ia ser... Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu consegui pegar o outro ônibus, cheguei no apartamento tranquila. Mas eu me arrisquei, né? Pensando bem hoje, eu falei, não deveria ter feito isso, né? A partir do momento que eu vi que eu tinha errado, deveria ter chamado um Uber já, porque... Mas não aconteceu nada, né? E também conheço muitas pessoas que já falaram que foram para o Rio mais de uma vez, nunca foram assaltadas lá e já foram assaltadas em São Paulo. Então, eu acho que a violência no Rio é muito mais essa questão de rivalidade entre gangues, né? E dentro das favelas mesmo, do que... com as pessoas que estão passando ali, turista, enfim. É que às vezes o turista também dá muito mole, né? Ficar indo pra praia com correntinha de ouro. Ô Maria, é só isso então? Tem mais alguma coisa do Rio? Do Rio, bom, acho que eu falei tudo. Cristo, Bondinho, as praias eu conheci, a praia de Copacabana, Leblon e a praia de Botafogo, que eu não recomendo, muito suja, não recomendo. Leblon e Copacabana, adorei. Botafogo, nem vá. Vai pra Barra da Tijuca, vá pra outro lugar, Botafogo não vale a pena. Inclusive, os próprios cariocas depois falaram pra gente, nossa, mas você veio nessa praia, né? Por que você não foi pra outra, assim, umas praias mais longe, mais bonitas que tem. Botafogo não vale a pena mesmo, tá? Você ficou no Copacabana Palace? Não, eu falei, né? Eu sou pobre que viaja. Então, eu fiquei num apartamento no bairro da Tijuca, que foi bom, porque era perto do metrô, enfim. Uma coisa interessante do Rio também. Eu achei eles muito organizados para o Réveillon. Eles vendem já os bilhetes com horário já e bem antecipado. Então, na semana do Réveillon, você já consegue comprar o seu bilhete o bilhete único, enfim, lá para usar o metrô, no horário certinho. Então, se você comprou para as 8 horas, você vai usar naquele horário. Isso evita fila, evita que as pessoas tenham que ficar comprando na hora. Eu achei que funciona muito bem. Aí não pode entrar com garrafas no metrô. Eles proíbem, né? Então tem fiscalização nas entradas. Se tiver alguém com garrafa, eles pedem para a pessoa terminar de beber antes de jogar no lixo, não permitem, que é para evitar vandalismo e violência dentro do metrô. Isso eu achei muito bacana, muito organizado, até me surpreendeu. E estava tranquilo ou estava lotado o metrô? Foi tranquilo, por conta de ter essa organização, esse preparo todo, foi bem tranquilo, tanto a ida quanto a volta. A gente voltou, era umas 3 e pouco da madrugada. Você estava fora do horário de pico também, né? Oi? Estava fora do horário de pico também, né? Madrugada, né? Não, pra ir a gente foi, acho que era umas 8 horas, né? E na volta a gente voltou 3 horas. A intenção era ver o nascer do sol na praia, mas a gente não aguentou, deu sono. Deu sono? Enfim. Voltamos antes, mas foi muito tranquilo. Eu acho que até nos outros horários também, por conta de já ter essa venda antes, estava bem tranquilo. Estou vendo aqui a programação lá no aplicativo. Bob Marley, Steve Wonder, adoro Steve Wonder, Sandra de Sá, Jorge Benjor. Você pegou um esqueminha do Rio de Janeiro também, né? Sandra de Sá, Jorge Benjor, Marvin Gaye, olha que lindo, hein? Gilberto Gil. Snoop Dogg, B.B. King, aquela clássica Stand By Me. Yes. Zero.
É da Lineker. 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 Ah, a cantora chama Lineker. Isso. É a brasileira, não? Brasileira. É? Brasileira. Eu vou ouvir. Começou a fazer sucesso agora, acho que de uns 2 anos pra cá. Legal. Mari, obrigado então. Convida a galera aí pra assistir. Pra assistir não. Assistir é só live, tá? Agora pra ouvir pelo aplicativo. Você que já estava assistindo a live, muito obrigada. Eu conto com a sua audiência agora, ouvindo pelo app